Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Escalação do Corinthians para o jogo contra o Internacional nesta quarta-feira no Beira-Rio, às 7:30 da noite. Escalação, desfalques, novidades, tudo para você. Jogo de 6 pontos. É um jogo importantíssimo do Corinthians contra o Internacional e vai ser o reencontro corintiano com o técnico Ramon Dias. Eu conto tudo para vocês agora, Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, é de graça. Você não paga nada para inscrever-se no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe também o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Sereto, em nome de Aposta Ganha. Vem jogar junto comigo no Aposta Ganha, você sabe, pagamento antecipado, cashback diário, você pode criar a sua aposta, odds supremas e relâmpago, faça o seu cadastro agora mesmo, mas atenção, porque o site é para maiores de 18 anos, por isso aposte com moderação, aposte com responsabilidade. Vamos às informações do Corinthians, aqui no canal do Sereto. Corinthians que está pronto, preparado para o jogo desta quarta-feira contra o Internacional lá em Porto Alegre, 7:30 da noite no estádio do Beira-Rio. Foi justamente contra o Internacional que o Dorival Júnior fez a estreia no comando do Corinthians no primeiro turno e ganhou pelo placar de 4-2, foi um dos melhores jogos do Dorival Júnior no comando do Corinthians. O Corinthians que tenta a reabilitação no Campeonato Brasileiro, depois de 2 derrotas seguidas, perdeu para o Lanterna Sport e perdeu para o líder Flamengo. E para o Flamengo perdeu de virada com a cavadinha lamentável, pífia, bizonha do Yuri Alberto. E é o chamado jogo dos 6 pontos. Por quê? Porque o Internacional é um time que na tabela de classificação faz confronto direto com o Corinthians. O Corinthians que está brigando para não ser rebaixado nesse momento. O Corinthians está na 13ª posição com 29 pontos ganhos e o Internacional está na 15ª posição com 28 pontos. São 7 pontos que separam o Corinthians do Juventude, que está na zona de rebaixamento. O Corinthians hoje estaria fora, inclusive, da Sul-Americana, da zona de classificação da Sul-Americana. Por isso, o Corinthians não pode se dar ao luxo de perder mais um jogo e perder, sobretudo, para um adversário direto na briga contra o rebaixamento. Abaixo do Corinthians na tabela de classificação estão o Atlético Mineiro, que tem 28, o Internacional também com 28, o Santos, que tem 27, o Juventude tem 22, o Vitória tem 22, o Fortaleza tem 21 e o Sport tem 14. O Sport está praticamente rebaixado e o Corinthians perdeu ainda para o Sport, né? Não deveria ter perdido para o Sport. Todo mundo ganha do Sport. O Corinthians foi lá e perdeu para o Sport. Corinthians que pega a equipe do Internacional. Depois, no final de semana, o Corinthians joga contra o Mirassol no sábado à noite em Itaquera. Jogo dificílimo. O Mirassol está nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, né? O Mirassol está na 4ª posição do Campeonato Brasileiro com 42 pontos ganhos. Depois o Corinthians enfrenta o Santos fora de casa. O Santos está abaixo do Corinthians na tabela de classificação, mas o jogo é na Vila Belmiro e é sempre muito difícil jogar na Vila Belmiro. E aí o Corinthians joga contra o Atlético Mineiro em casa, na Neoquímica Arena, o Atlético Mineiro que está abaixo do Corinthians na tabela de classificação. Então são confrontos importantes do Corinthians daqui para frente dentro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não terá mais uma vez o Memphis Depay. E já faz 20 dias que o Memphis está afastado do time. E aí é curioso, né? Porque, primeiro, a lesão do Memphis não é grave. Ele não está com uma lesão muscular, ele tem um edema muscular. Um edema não chega a ser uma lesão. Ele se machucou na partida contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, ainda no primeiro tempo ele foi substituído. De lá para cá, não participou mais dos jogos do Corinthians e não vai jogar de novo
contra a equipe do Internacional. Provavelmente deve retornar no sábado na partida contra o Mirassol, pelo menos é essa a expectativa, isso se ele voltar a trabalhar com bola durante essa semana. Então o Memphis está fora. O Yuri Alberto também está fora, porque ele foi comemorar o gol lá na torcida. É uma regra idiota, é uma regra imbecil, mas não pode comemorar o gol na torcida, subir a arquibancada, né, subir a escadinha para comemorar o gol na torcida. E ele tomou o terceiro cartão amarelo. Então o Yuri Alberto está fora. E também está fora o Rodrigo Garro, mais uma vez está fora, uma lesão de grau 2 na panturrilha, ele só deve voltar na segunda quinzena de outubro. Né? Esta é a previsão médica para o retorno do Rodrigo Garro. Então o Dorival Júnior não vai contar com os seus 3 principais jogadores. Né? Os 3 principais jogadores, aliás, juntos, o Dorival Júnior não conseguiu escalar nenhuma vez os 3 principais jogadores do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Ele escalou as 2 vezes na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Não por acaso, o Corinthians eliminou o Palmeiras, mas no Campeonato Brasileiro ele não conseguiu escalar nenhuma vez os 3 principais jogadores. Além dos 3, o Corinthians não terá também o André Ramalho. O André Ramalho sofreu uma contusão muscular, não se sabe da gravidade da lesão do André Ramalho, sofreu durante os treinamentos, ele é titular do time do Corinthians, mais uma vez não vai jogar, vai ser substituído pelo João Pedro Tchoca. E tem também o Charles com dores no joelho, que não deve ser aproveitado, não deve ser relacionado, e o André Carrillo, que continua se recuperando de uma contusão no ligamento do tornozelo. O André Carrillo, se voltar a jogar, talvez volte a jogar só no mês de dezembro, na Copa do Brasil, né? Lembrando que os jogos da Copa do Brasil contra o Cruzeiro acontecem apenas no mês de dezembro, dia 10 e 14 de dezembro são as 2 datas da Copa do Brasil, semifinal contra o Cruzeiro. O provável time do Corinthians para pegar o Internacional, aliás, depois eu falo, mas deixa eu passar a escalação para vocês. Hugo Souza, mais uma vez o Dorival Júnior deve usar o esquema com 3 zagueiros, com o Ranielli atuando como terceiro zagueiro pela esquerda. Se ele quiser mudar o sistema tático, ele pode até mudar o sistema tático sem mexer nas peças. O Ranielli pode jogar como volante também, que é a posição de origem dele. Mas jogando com 3 zagueiros, o time jogaria dessa maneira. Hugo Souza, o João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e o Ranielli. João Pedro Tchoca, que foi muito bem contra o Flamengo, hein? Mateuzinho pela lateral direita, Matheus Bidu pela lateral esquerda, os 3 jogadores de meio de campo, José Martínez, o Maicon e o Bidon. Bidon jogou muita bola contra o Flamengo, né? E no ataque, Guinegão e provavelmente o Vitinho. Aí é o seguinte, nos últimos 4 jogos, o Corinthians teve 4 duplas de ataque diferentes. Contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, jogaram o Memphis Depay e o Guinegão. E o Memphis Depay saiu machucado. Contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro, vitória do Corinthians lá no Rio de Janeiro, jogaram o Guinegão e o Kaique. Contra o Sport, derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro, jogaram o Vitinho e o Yuri Alberto. E contra o Flamengo, jogaram o Guinegão e o Yuri Alberto. Então tem a possibilidade do Dorival escalar o Kaique, tem a possibilidade do Dorival escalar também o Thales Magno, mas eu aposto mais na escalação do Vitinho para esta partida contra o Internacional. E será o reencontro do Corinthians com o Ramon Dias. Ramon Dias, técnico argentino, campeão paulista pelo Corinthians, agora está no Internacional. Ramon Dias foi demitido do Corinthians depois daquele jogo contra o Fluminense, ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, derrota do Corinthians na Neoquímica Arena, quando o Memphis deu uma entrevista dizendo que o time estava desarrumado, que o time estava uma bagunça, aquela coisa toda, e o Ramon Dias não suportou a pressão e acabou sendo demitido. Depois ele foi para o Olímpia do Paraguai, ficou poucos jogos lá, acho que só 7 jogos no Olímpia do Paraguai, também foi demitido, e agora foi contratado pelo Internacional com a missão de livrar
o Internacional do rebaixamento. O Ramon Dias conhece muito bem o elenco do Corinthians, foi campeão paulista com esse elenco, com esse time, praticamente o mesmo time do Corinthians, então vai ser complicado para o Corinthians enfrentar o Ramon Dias. Mas no primeiro turno deu Corinthians, quando o técnico do Internacional ainda era o Roger Machado, e foi a estreia do Dorival Júnior no comando do Corinthians, o Corinthians ganhou pelo placar de 4-2. Faça a inscrição no canal do Sereto, é de graça, você não paga nada. Inscreva-se no canal e deixe o seu like, que é muito importante. E faça parte também do clube de membros do canal. Agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal. Tchau!